milagres e o Espiritismo. Será que para o Espiritismo existe milagre? Então, antes de mais nada, vamos tentar entender o significado da palavra milagre, né? Nós podemos entender o milagre como sendo alguma espécie de supressão ou de uma não realização das leis naturais, ou seja, quando algum fato, algum fenômeno ocorre, e esse fato, esse fenômeno não obedece às leis naturais. Então vamos dar um exemplo, né? Um exemplo de algo que está associado às leis naturais e que seja algo raro. No caso, por exemplo, a aurora boreal, a aurora austral, que é aquele fenômeno, né, muito bonito de luzes coloridas que acontece nas regiões próximas ao polo. Então, a aurora boreal e austral não acontece em qualquer circunstância, é necessário uma série de fatos. E, vamos dizer assim, para a gente que está aqui nos trópicos, né, nós podemos considerar como a aurora boreal e austral como sendo algo totalmente impossível de acontecer, né? Porque necessita de uma série de condições do campo magnético da Terra, uma série de condições em relação à atmosfera, para que aquele processo de ionização dos gases da atmosfera gere aquela luminosidade e aquelas cores que nós podemos observar durante o fenômeno das auroras, né? Nas regiões polares. Então, uma pessoa que nunca viu uma aurora boreal ou austral, ao ver esse fenômeno, pode considerar como sendo algo miraculoso, né? Porque foge ao extraordinário. Se você coloca, por exemplo, as populações das regiões tropicais para ver isso e nunca tivesse tido qualquer tipo de informação sobre isso, sobre esses fenômenos, ela tomaria algo que é perfeitamente natural como sendo algo extraordinário e miraculoso. E é nesse sentido que o Espiritismo ele não acredita em milagres, né? O que nós acreditamos é que existem alguns fenômenos raros que acontecem sob determinadas condições. E isso não é, de forma alguma, milagre. E as Escrituras, elas nos trazem informações nesse sentido, né? Se a gente vê lá no Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículo 12, Jesus ele diz que todos que acreditam nele são capazes de fazer o que ele faz e muito mais. Essa parte que está na Bíblia, ela é relativo a um diálogo que existiu entre Jesus e seus discípulos, principalmente com Tomé e Filipe, quando eles indagam sobre a existência de Deus, sobre a realização dos prodígios que Jesus fazia, e ele, em um determinado momento, ele diz isso, que todo mundo que crê nele é capaz de fazer o que ele faz e até muito mais. Então, ali Jesus está deixando bem claro que as coisas que ele fazia não eram extraordinárias, né? Elas obedeciam leis naturais. O outro fator que a gente leva em consideração é a forma como as coisas estão registradas na Bíblia, né? Nos livros antigos. Muitas vezes, por questão de tradução, por questão de figura de linguagem, certas coisas que estão escritas lá, elas não aconteceram exatamente como a gente vê no texto, né? Vamos dizer assim, pode ter acontecido muita coisa durante o processo da escrituração, né? No momento da tradução, até mesmo um pouco de mal intenção ou a vontade de fazer com que a figura de Jesus fosse maior nesse sentido miraculoso, né? Ou seja, que Jesus fazia grandes prodígios. Ao passo que o Espiritismo ele prefere encarar que a primeira coisa, que os tais prodígios nada mais são do que eventos naturais, alguns deles relativamente raros ou muito raros, e que Jesus, conhecedor das leis naturais e das leis espirituais, ele manipulava e ele usava em determinadas circunstâncias, não fazendo nada de tão extraordinário assim como se supõe, né? E isso é a forma como que o Espiritismo ele encara os chamados milagres. O Espiritismo ainda prefere encarar como o principal milagre que Jesus trouxe para a humanidade, não o caminhar sobre as águas ou ressuscitar os mortos, mas sim a proposta de transformar o ódio em amor, né? A tolerância, a intolerância em tolerância. Enfim, essa capacidade que Jesus trouxe de trazer uma nova lei, um novo código moral baseado no amor, na tolerância e na fraternidade.
Então o maior milagre de Jesus foi propor à humanidade transformar os inimigos em amigos, né? Então é nesse sentido, né, que nós encaramos como sendo o verdadeiro e maior milagre de Jesus. Se Jesus caminhou nas águas ou não, se Jesus ao caminhar nas águas ele levitou e todos nós, mediante uma série de treinamentos e circunstâncias especiais, seríamos capazes, por exemplo, de levitar e caminhar nas águas, ou transformar a água em vinho, ou tudo isso está escrito na Bíblia em sentido figurado e na verdade nada aconteceu. Isso para a gente, para nós espíritas, é algo assim secundário. Né? Ela é secundária porque o que nos importa é verdadeiramente o código moral trazido por Jesus, que é o código da tolerância, do amor e da fraternidade. E é irrelevante a gente ficar pensando nesses termos, né? Primeiro porque se fosse tão relevante assim, tão importante, hoje nós teríamos os chamados missionários de Jesus repetindo os milagres mesmo que ele fez, mesmo porque Jesus mesmo disse que quem crê nele é capaz de reproduzir o que ele fazia. E até agora, por mais que a gente procure no nosso meio, a gente tem assim várias pessoas que usam o nome de Jesus, dizendo que são legítimos e verdadeiros representantes de Jesus, e dizendo que operam milagres, né? Normalmente são milagres ligados a processo de cura, né? Que essas pessoas se auto-intitulam. Mas como Jesus mesmo disse que quem crê nele era capaz de fazer tudo o que ele fazia, e a gente não está vendo nenhum mensageiro de Jesus por aí, ou alguém que se diz mensageiro de Jesus, né? Por aí andando sobre as águas, ou transformando água em vinho, ou ressuscitando os mortos, o que nos cabe dizer é que muito provavelmente ou esses fenômenos são extremamente raros, ou simplesmente eles não aconteceram da forma que elas estão escritos. Ou ainda com mais certeza, não são fenômenos relevantes, apesar de serem fantásticos, né, espetaculosos e nos chamar a atenção nesse sentido, provavelmente não são relevantes dentro da proposta que Jesus tem a nos dar. E as pessoas deveriam, dentro da nossa mentalidade espírita, estar se preocupando em fazer esse outro milagre que tão difícil quanto o andar sobre as águas, você transformar um inimigo em amigo. E aparentemente é algo que está não só é mais útil, como está mais acessível às nossas capacidades no momento, e é muito mais interessante do que transformar água em vinho ou multiplicar pão e peixes por aí. Né? Então, essa é a mensagem de hoje, nós estarmos refletindo sobre a importância de operar verdadeiros milagres na nossa vida. Não esses milagres que nos é cômodo, por exemplo, a cura de uma doença. Né? É lógico que quem está doente quer ser curado, é lógico que quem está doente vai ficar procurando uma solução para o seu problema. Mas nós temos que entender que não é esse o verdadeiro milagre que Jesus propôs para a humanidade, e sim o milagre moral, o milagre do amor e da tolerância.